Terça-feira, 14 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Já dá aquele like, favorita o café no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã bem cedinho, porque tem café todas as manhãs entregando tênis com contexto e com opinião embasada. E hoje é dia de fazer aquele resumaço pós-slam, falando de Wimbledon e do que rolou nas últimas 2 semanas no Slam da Grama, que terminou com Jannik Sinner e Linda Noskova como campeões, que teve Luisa Stefani, vice-campeã nas duplas, Guto Miguel, campeão nas duplas juvenis, e um torneio que teve histórias legais, surpresas, decepções, gente bem vestida, gente mal vestida, enfim, vamos falar disso tudo aqui, um pouquinho sobre cada coisa. Deixa eu começar com o Jannik Sinner, que chegou ao Wimbledon sem ritmo, precisou de 5-7 contra Miomir Kecmanovic na primeira rodada, e aos poucos foi reencontrando seu tênis e chegou voando na reta final, atropelando Novak Djokovic e ganhando uma final que foi mais dura do que o esperado contra um Alexander Zverev que foi muito, muito, muito competente, principalmente nos 2 primeiros sets. Muitos méritos para o Sinner, acho que o saque dele esteve consistente e foi melhorando ao longo do torneio, mas na reta final foi espetacular, sacou demais, devolveu muito bem, como ele sempre devolve, dando trabalho para os adversários, sendo agressivo, botando bola funda lá, sempre que consegue, e mostrou, resumindo de forma muito resumida, porque ele sobra no circuito em condições normais quando Carlos Alcaraz não está, né? Tem muitos números relevantes para falar sobre o Sinner, eu vou citar alguns aqui, porque senão a gente fica até amanhã, mas foi o 5º título de Slam da carreira dele, e ele disputou 7 finais, perdeu 2 só para o Alcaraz, Roland Garros e US Open no ano passado. Foi o 6º título dele em 2026, e antes de Wimbledon ele tinha vencido os 5 Masters 1000, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. Ele agora tem 44 vitórias e só 3 derrotas na temporada, o que é um negócio obsceno. Você chegar a julho com 3 derrotas só. Só 10 homens na era aberta, ele foi o 10º, defenderam com sucesso um título em Wimbledon. E só 8, incluindo o Sinner agora, venceram o Wimbledon sem jogar um torneio de aquecimento na grama. Então essa outra estatística bem relevante, é uma coisa bem rara. Daria para citar alguns números a mais aqui, mas acho que senão a gente fica até amanhã falando sobre isso, e como tem que fazer um resumão do torneio, tem outras coisas interessantes para falar, né? Podia citar os números de saque, de aproveitamento, de pontos vencidos com o primeiro serviço do Sinner, que também foram absurdos, né? Principalmente depois da primeira rodada e a segunda também, ele não estava tão sólido assim, mas da terceira rodada para frente ele foi um tenista, né, que foi evoluindo e até chegar a essa reta final que foi espetacular. Especialmente sobre a final contra o Zverev. Eu achei interessante ver como o Sinner tentou a qualquer custo algo diferente para devolver o saque do Zverev. Eu falei no café de ontem, o Zverev saca com porcentagens altíssimas a partida inteira, só o quarto set abaixo de 70%, e mesmo assim 66% de primeiro serviço nesse quarto set, ou seja, até o set ruim do Zverev foi excelente, e sempre com médias acima de 200 km por hora, então o Zverev fez muito, exigiu muito do Sinner, e o Sinner vai recuando ao longo do jogo, né? Ele termina lá no terceiro set, ele já está 5 metros atrás da linha de base, o que é muito para os padrões dele, mas foi o que ele precisou fazer para botar mais bolas em jogo, para exigir mais do Zverev, para fazer o Zverev pensar no saque também. Porque se você fica parado ali o jogo inteiro, o cara continua sacando igual e não pensa e não precisa fazer nada diferente, e vai enchendo, né, vai aumentando a porcentagem, vai fazendo um monte de ace. E o Sinner mexeu, mudou, fez o Zverev pensar. E quando ele começa a botar mais bola em quadra, as chances vão aparecendo, e apareceram, né? Foram poucas, mas apareceram. Uma no terceiro set, né? Um game com breakpoint, um game com breakpoint no quarto set, e o Sinner aproveita a maioria dessas chances, né? Ele teve um breakpoint, se não me engano, no primeiro set também, só que ele tem uma madeirada de direita, e o Zverev acaba vencendo esse primeiro set, num tie break. Mas o mérito, né, do Sinner foi buscar soluções, tentar ajustes, né? Mesmo um cara que tem uma devolução tão boa quanto a dele, sentiu a necessidade de tentar algo diferente e foi tentando até a hora que funcionou a coisa, né? Sobre o Zverev, ele fez 2 sets espetaculares, os 2 primeiros, dos 2 melhores sets que eu vi o Zverev fazer contra o Sinner,
e eu lembro dessas últimas 10 partidas que ele perdeu todas do Sinner, e acho que ele não tinha jogado tão bem, nem em termos de porcentagem de saque, nem em termos de agressividade. A direita do Zverev andou como não vinha andando, né, acho que nunca na vida. Ele jogou mais perto da linha de base, jogou atacando mais, ele fecha aquele primeiro set com uma direita vencedora na paralela, que ele não estava nem tão perto da linha assim, ele estava mais recuado ali, sei lá, 2 metros atrás da linha de base, e vai e acredita nessa bola, e vai e consegue o mini break, que era um set point. Então acho que o Zverev dá sinais de que pode ser um tenista mais perigoso, com mais consistência, com mais frequência. E quando eu falo perigoso, eu não estou falando perigoso pro resto do circuito, porque eu acho que ele tá um degrau ali acima do resto, tirando Sinner, Alcaraz e Djokovic. Mas em termos de consistência, evidentemente ele joga mais que o Djokovic, então ele tá ali. Acho que ele deu, né, em Wimbledon um passo acima, para se aproximar de Alcaraz e de Sinner e para se distanciar do resto. Acho que se esse Zverev conseguir manter esse nível de agressividade e jogando no nível que ele jogou em Wimbledon, mesmo não sendo na grama, mesmo o saque dele não tendo na quadradura, não fazendo na quadradura o estrago que faz na grama, e ainda assim acho que vai fazer um estrago bem grande. Acho que o nível de agressividade dele, se ele parar, olhar e pensar, falar, putz, o caminho tá por aqui. Acho que é isso. Como eu falei, acho que eu falei isso no café de ontem, ou posso ter falado agora no podcast, que eu estava gravando o podcast do Tênis Brasil com o Zé Nilton Dalcin e o Paulo Cleto, que aliás foi, né, uma delícia conversar com os dois. Mas esse Zverev mais agressivo é muito parecido com, de repente, o que o Nadal e o Tony Nadal, o Rafael Nadal e o Tony Nadal falaram para ele quando o Sasha passou um tempo em Maiorca e foi recebido pelos dois, e os dois enfatizaram muito essa questão de o quanto ele precisava ser mais agressivo. E esse Sasha de Wimbledon foi mais agressivo, assim. Agora, ele fez 2 sets espetaculares e estava empatado em um 7-1 contra o Jannik Sinner. Quando o Zverev joga o primeiro game ruim dele, ele perde esse game, o primeiro game de saque ruim, ele perde esse game, ele é quebrado, e com, 3 horas de jogo, de um tênis de nível altíssimo, ele estava perdendo 2-1. E esse é o nível de exigência, eu repito isso, porque não dá para enfatizar bastante, mas esse é o nível de exigência que o Jannik Sinner leva para a quadra quando ele está no melhor tênis dele. Margens mínimas. E a partir de agora eu vou tratar esse patamar como índice Jannik de excelência. Vai ser o meu bordão para tratar de assuntos relacionados ao nível Jannik Sinner. Porque é outra coisa que eu falo há algum tempo, né? O Sinner, ele joga muito tempo ali, se a gente, né, estabelecer uma escala de 1 a 10, ele passa muito tempo ali no 8,5, 9, 9,5, 10. Eu até falo que o Alcaraz, nos momentos mais inspirados dele, ele tem um nível 11, que o Sinner não tem, mas o Sinner passa mais tempo ali em cima, né? O Alcaraz tem esse nível 11, mas às vezes ele joga 7, 7,5, 6,5, e o Sinner, quando tá no normal dele, ele oscila muito pouco, o nível padrão dele é muito alto, eu vou chamar isso de índice Jannik de excelência a partir de agora. Né? Sim, só para destacar e para ressaltar isso, eu já estou falando demais de Sinner e Zverev, mas o Sinner jogou contra o Djokovic, a devolução do Djokovic, e contra o Zverev, que jogou um bolão, e só cedeu 2 breakpoints nesses 7 sets que ele jogou. 2 breakpoints, é muito pouco. Salvou um com um ace, salvou outro com uma curtinha. Aliás, a curtinha é outra coisa que o Sinner incorporou no jogo, nem sempre funciona, mas é uma variação importantíssima para o jogo dele, e ele usou em 2 pontos cruciais nessas últimas 2 partidas. No jogo contra o Djokovic, que ele estava ganhando um 7-0, e o segundo set estava duro ali, sem quebra de diferença, o breakpoint, que ele consegue quebrar o Djokovic no segundo set, vem com uma curtinha. Ele prepara o golpe, ele está ali para atacar com a direita, o Djokovic dá uma leve recuada, achando que o Sinner ia atacar provavelmente a direita, porque ele vinha atacando muito a direita do Djokovic, e o Sinner dá uma curtinha do outro lado, né, indo do lado esquerdo do Djokovic. O Djokovic nem tenta arrancar,
e é esse breakpoint que coloca o Sinner um set e uma quebra à frente. E a outra curtinha foi essa que eu citei agora há pouco, dele salvando o breakpoint contra o Zverev. Inclusive, essa curtinha pega o Zverev no contrapé, o Zverev cai, fica no chão durante um tempo, né, reclama de dor. Então foram duas curtinhas que, né, às vezes a gente fala que mas o Sinner não varia tanto assim. Mas esse tipo de variação se faz, né, muito, muito, muito importante, crucial, vital nesse tipo de situação. Quando a coisa realmente aperta e o adversário tem que pensar se cobre o fundo, se cobre a curta, onde se posiciona na quadra. Isso adiciona 1 grau de dificuldade para o adversário. Vamos falar do feminino agora? Linda Noskova foi do céu ao inferno, ao céu de novo, na final de sábado, contra a amiga ou ex-amiga dela, Karolina Muchova. Abriu 6-2, 5-2, perdeu 5 match points em 3 games diferentes, perdeu 5 games seguidos, entre nervos e erros e tudo mais, e ainda abriu o terceiro set, salvando 3 breakpoints no primeiro game. Então ela consegue se recuperar de uma maneira ali brilhante até, mas passou um susto ali, porque se a Muchova quebra esse primeiro game do terceiro set, sei lá o que ia acontecer. Mas a Noskova joga muito bem os 3 primeiros games, né, porque ela salva 3 breakpoints, ela quebra a Muchova e salva breakpoint de novo no terceiro game no saque dela. E sim, ganhou todos esses pontos importantes e aí, né, manteve a vantagem até conquistar o título. O que eu mais gosto da Noskova é que ela tem um tênis que é muito eficiente, muito competente, tem armas interessantes, e ela consegue controlar a partida sem parecer que ela está fazendo algo extremamente difícil, sem parecer que ela está fazendo muita força para jogar no nível que ela consegue jogar. E isso acho que foi um tema da campanha dela em Wimbledon. Tirando o jogo contra a Kirsten, que ela salva match point, que ali foi a coisa, né, ficou apertada, mas foi realmente brilhante essa campanha em Wimbledon e sem parecer que foi tão brilhante assim. Acho que de repente pode passar a impressão, não, ela ganhou, os jogos foram fáceis. Não, acho que ela fez os jogos parecerem mais fáceis do que foram, né? E outra, né, a capacidade dela de resetar o cérebro nesse fim de segundo set para o terceiro set na final contra a Muchova foi, assim, vital também, né? Eu escrevi sobre isso, chamei isso de memória curta, né? De esquecer os erros, de se perdoar, citei todos aqueles clichês tenísticos que a gente gosta de jogar o próximo ponto, pensar na próxima bola, mas era uma ocasião tão importante e esse reset que ela deu não era um comando tão simples de executar como esses prompts de IA que a gente vê por aí que estão muito na moda. Deixa eu falar sobre a Muchova agora, porque eu acho que ela deu passos importantes nessa campanha. Ela foi sempre uma tenista com armas interessantes, de saber o que fazer na rede, tem um slice legal, tem golpes de fundo sólidos o bastante, um saque muito competente, mas ela nunca foi uma tenista de jogar um grande tênis em momentos importantes. E eu acho que ela fez isso aqui e ali nessa campanha em Wimbledon. Primeiro quando ela ganha da Krejcikova, porque é um jogo que ela está ganhando o segundo set, ela leva a virada, e vai para o terceiro set contra um adversário competente como a compatriota dela, que é uma campeã de Wimbledon. E ela levou a melhor nesse terceiro set. Depois ela ganha em 2 sets da Naomi Osaka, vencendo um tie-break, que não era nada simples. E depois, na semifinal contra a Coco, ela salva o match point, superando um momento de tensão, um tie-break nervoso, em que ela tinha vantagem ali 8-7, perdeu 2 pontos no saque dela, ficou um match point abaixo no saque da Coco, e escapou, porque a Coco errou uma curtinha ali também, que não era para ter errado. Mas foi lá, venceu, indo para as bolas. E depois perdeu a final. Podia ter jogado uma final melhor, mas acho que tem que dar mérito para a Noskova aí. E a Muchova, né, olhando agora, ela salvou os match points todos. Então não é que ela entregou o jogo, ela lutou e tal. Então acho que ela deu passos adiante e mostrou que pode mais, com mais frequência. Tá? Novak Djokovic, mais um slam, mais uma partida memorável. O velhinho de 39 anos fez aquele jogaço de 5 horas e 15 contra o Félix Auger-Aliassime, foi brilhante, e repito, e vou repetir, vou falar, assim, que ele consiga jogar esse nível de tênis com essa idade durante tanto tempo é espetacular, é extraordinário, merece todos os adjetivos possíveis. Óbvio que o Sinner
nas semifinais teve um nível acima, ou mais de um nível acima do Djokovic, né? O próprio Djokovic falou que foi uma surra, mas o fato é que ele segue criando grandes memórias para os fãs de tênis, para os fãs dele, e até para quem não é fã dele, acho que é preciso admirar o que esse cara vem fazendo numa quadra de tênis. Ele disse que pretende voltar ao Wimbledon, pelo menos mais uma vez. Aliás, muito legal que ele tenha ido para a coletiva depois da derrota, depois de uma derrota dura, foi lá, falou, né, disse o que pretende fazer, o que não pretende fazer, falou sobre os sentimentos dele. Acho muito bacana essa frase que ele deu sobre ser... Escrevi também no Apoia-se e no Saque Voleio, sobre essa coisa dele se considerar abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo, porque... ele consegue ainda jogar um nível altíssimo, mas hoje ele tem que moderar as expectativas, porque ele já não ganha slams, e as campanhas ótimas que ele faz, né, a gente lembra de tipo a final no Australian Open, uma semi em Wimbledon, as semis que ele fez recentemente, campanhas que seriam espetaculares, né, para todos os outros, para ele não são, né? Ele até fala, para 99% do circuito seria sensacional, para mim não é, né, não são. E ele tem que, de repente, moderar expectativas nesse outro momento da carreira dele, que está aos 39 e brigando contra Sinner e Alcaraz em níveis estratosféricos. Mas gostei dele ir para a coletiva e falar, sabe? Abrir o jogo e falar o que ele pretende fazer, o que ele não pretende fazer. Acho que é isso que os fãs esperam de um ídolo. Aryna Sabalenka entra pra minha lista de decepções do torneio, sabe? Não que perder pra Naomi Osaka, e a Naomi Osaka tava num dia bom, seja um vexame, um fiasco, nada disso. Mas me decepcionou a postura da Sabalenka nesse jogo. Não é uma postura de uma número 1 que tem recursos, que pode fazer coisas diferentes. Acho que ela passou mais tempo resmungando, reclamando, gritando dela mesma do que mudando o jogo, tentando achar soluções ou fazendo alternativas ou fazendo a Osaka pensar em coisas diferentes. Acho que ela fez mais do mesmo jogo inteiro, não deu certo e pronto, acabou e foi eliminada. Então, para mim, deixou bastante a desejar, como Iga Swiatek deixou bastante a desejar, né? Vinha de uma vitória emocionante na estreia em 3-7 contra Taylor Townsend, chorou em quadra porque ela não vinha vencendo jogos de 3-7, fez uma ótima segunda rodada, era favorita contra a Yala e mais uma vez teve um jogo ruim contra a Yala, né? Perdeu dela outra vez. E assim, a incapacidade da Iga de fazer coisas no saque da Yala, principalmente o segundo saque, que é um saque frágil, fraco pro nível, né? Pro nível Iga Swiatek de exigência. A incapacidade da Iga de fazer alguma coisa com esse saque é um negócio assustador, assim, assombroso. Mas foi bonito ver a Yala comemorando com a família lá, a festa e tal. Mas eu acho que fica um gosto muito ruim para a Iga, porque era um jogo ganhável em condições normais para ela. Na chave masculina, maior decepção, acho que é quase unânime, nome e sobrenome Ben Shelton. Em uma atuação dele contra o Otto Virtanen, que teve muita pancada e pouco cérebro, bateu muito forte na bola, mas trabalhou poucos pontos, exigiu pouco do adversário em termos de vou fazer coisas diferentes aqui. Não, era tudo pancada, e às vezes pancadas que iam em cima do adversário, né? Era uma chave acessível, ele podia ter ido longe, estava bem cotado para isso, inclusive, mas acaba eliminado de forma precoce em mais um slam. Ele já tinha perdido na segunda rodada em Roland Garros para o Collignon, em 3 sets, inclusive. Esse jogo contra o Virtanen, ele teve match point no tie-break do quinto, não conseguiu converter, então ficou um gosto amargo, né? O segundo slam que ele entra cotado para fazer alguma coisa. O Roland Garros ele nem era tão favorito assim, mas em Wimbledon, até porque ele vinha jogando bastante bem na grama, então acho que todo mundo esperava mais, acho que ele esperava muito mais dele mesmo. Voltando para as mulheres, outra nota ruim, Helena Rybakina, ficou pelo caminho antes do esperado, caiu diante de uma Elise Mertens que não vencia 3 jogos seguidos desde janeiro, e repito, desde que a Rybakina se aproximou da Sabalenka no ranking e que ela entra em alguns torneios, aconteceu em Roland Garros, aconteceu de novo em Wimbledon agora, que ela entra no torneio podendo sair como número 1, ela joga mal, perde jogo que não deveria perder. Aconteceu em Roland Garros, aconteceu agora de novo em Wimbledon.
E Serena Williams? O que a gente fala da Serena Williams? Para mim, muito hype, pouco tênis. Ela aceitou esse wildcard de Wimbledon para as simples, depois de jogar 2 partidas de duplas só, ganhou uma com a Mboku em Queens, né, e acabou desistindo do torneio, porque a Mboku se lesionou, inclusive a Mboku não conseguiu jogar o Wimbledon, e perdeu um jogo ao lado da Muchova em Berlim, se eu não me engano. E quando entrou para jogar simples, sem nenhum jogo de simples oficial antes, o que deu para ver foi uma Serena com a movimentação muito limitada, muito deficiente para competir nesse nível. Óbvio que a gente não pode cobrar tanto de uma Serena de 44 anos, mas ela entrou em quadra disposta a tentar algo e ela perdeu de uma Maya Joint que, cara, em torneio de nível WTA ela vinha de 11 derrotas seguidas. E não jogou esse espetáculo todo, ela fez a partida competente contra a Serena. A questão é que toda vez que ela conseguia botar um pouquinho mais de ângulo, jogar um pouquinho a Serena mais para perto da linha lateral, a Serena não voltava. Então, e a Serena sem ritmo de jogo. A Serena melhora um pouco no segundo set, consegue jogar alguns rallies, uns pontos mais longos, fazer uns winners, ganhar uns pontos bacanas, mas acaba o gás dela no terceiro set. Né? Ela volta a errar, a Maya Joint volta a levar vantagem e vence a partida. Então, achei que, olhando depois, evidentemente é fácil, né, tirar essa conclusão, que a Serena se precipitou em jogar simples em Wimbledon. De repente, com um pouquinho mais de ritmo, jogando torneios menores, ou não sei, mas tendo treinado mais simples. Teria sido ideal. E o que vai ser da Serena Williams agora? Ninguém sabe, porque ela não falou. Né? Não apareceu para a coletiva pós-jogo, não deu satisfação para fã nenhum, ninguém sabe o que ela quer, o que ela não quer, o que ela pretende, o que ela não pretende. Né? É exatamente o oposto do que eu elogiei do Djokovic agora. Serena segue fazendo um mistério que para mim é bobo, não tem necessidade nenhuma, acho que não ganha nada com isso. E assim, muito mais do que matar a curiosidade de jornalista, que nem eu, ou dos jornalistas que estavam lá, inclusive esperando a coletiva dela, eu acho que seria bacana de um atleta que, né, é ídolo para tanta gente, dizer o que pretende, o que não pretende, o que está pensando, o que não está pensando. E não precisava nem ser na coletiva, não quer dar coletiva, não quer falar com o jornalista, beleza. Vai para sua rede social, fala, abre o jogo. O máximo que ela fez foi postar uma foto das seringas lá, com o líquido que tiraram do joelho dela, para ela justificar que não ia jogar as duplas. Mas só, não falou mais nada. E ok que não tenha jogado duplas, ok que o joelho não tava bom, mas podia falar diretamente com os fãs. Nem para jornalista, não. Eu só acho pequeno para uma atleta do tamanho da Serena Williams, porque ela significa para o esporte, para o mundo, para tantos fãs. Podia se comunicar um pouco melhor com os fãs dela. E João Fonseca repetiu o resultado de Wimbledon do ano passado. Venceu 2 jogos, perdeu na terceira rodada, ganhou 2 jogos que ele era favorito, do Bautista Agut na primeira rodada. Inclusive o Bautista Agut já se aposentou, né? Ele jogou agora o torneio de saibro na Espanha, a Copa do Rei, e perdeu e foi o último jogo dele como tenista profissional. E na segunda rodada ganhou o De Jong, que é um bom tenista, um tenista competente, mas o João era favorito. Como era favorito na terceira rodada contra o Roman Safiullin, que vinha de eliminar o Rublev, vinha do qualifying, estava num ritmo bom e fez uma grande partida contra o João, é bom que se diga, tá? Ele tem seus méritos, foi competente, sacou bem, não deu ritmo para o João, foi bem para a rede, só que o João acho que não fez o bastante ali para mudar o jogo. Não insistiu em nenhuma variação, em alguma alteração, não fez o Safiullin pensar. E eu sempre bato nessa tecla, né, em fazer o adversário pensar, porque quando o cara tá jogando muito bem, você precisa de ter recursos para quebrar o ritmo do cara. Seja trocar o tipo de bola, ou levantar, ou abaixar, ou dar mais slice, mas fazer coisas consistentemente. Não é jogar um slice, perdi o ponto, acabou. Ou mudar a posição de devolução, ou sacar diferente, qualquer coisa. Ou dar uma freada no ritmo do jogo, demorar mais entre os pontos, vai mais na toalha. Qualquer coisa dentro da regra que, sabe, faça o adversário pensar, ou faça o tempo passar para ver se quebra o ritmo do cara, para ver se o cara para ou começa a errar, para de acertar ou começa a errar mais umas bolas.
E o João ainda não tem maturidade, né, ou não teve para isso. Mas um tenista que era top 25, que vinha de quarta de final de um Slam, acho que terceira rodada de Wimbledon não é um grande resultado, né? Acho que é uma campanha que daqui a 5 anos ninguém vai lembrar que ele fez a terceira rodada, o que ele perdeu do Safiullin. Então é algo que não vai ficar marcado nada de especial. E sobre a temporada de grama, acho que é a mesma coisa. Meu rótulo para essa temporada de grama é uma temporada ok, porque ele joga em Halle, perde na primeira rodada do Hanfmann e depois faz a terceira rodada em Wimbledon. É ruim uma terceira rodada em Wimbledon? Não é ruim, mas repito, para quem vem de quarta de final de Slam e era favorito para ganhar do Safiullin, tem nada demais, tem nada de especial aí nessa campanha. Então, para mim, ok, nem mais nem menos. Beatriz Haddad Maia sofreu mais uma derrota, foi a 8ª derrota seguida dela no circuito e a 11ª derrota seguida se a gente contar só torneios de nível WTA. Mais uma atuação ruim, tecnicamente fraca, taticamente nula, mas eu repito o que eu venho falando sempre, acho que a questão da Bia não é falta de dedicação, falta de técnica, falta de treino, eu acho que tem algo mais grave ali, mais sério, que ela precisa entender, ajustar e pensar, né, se é hora de descansar em casa, se é hora de seguir no circuito. Me preocupa que ela não parece feliz quando está em quadra, né? Então, e ela caiu agora para 153 do mundo, que é um ranking que agora começa a refletir o nível que ela vem mostrando dentro de quadra, mas insisto, né, nisso, ranking agora, resultado agora não parece ser o mais importante. Eu me preocupo muito mais com a saúde mental, com a felicidade da Bia, do que onde ela está no ranking ou que torneio que ela vai conseguir entrar. Agora, boa notícia é que ela anunciou o noivado recentemente, então tá feliz no lado pessoal, as fotos são bacanas, a notícia é legal, então parabéns para ela e para o Alex, o noivo, sucesso para o casal, enfim, da minha parte torço para tudo de melhor para a Bia e agora, né, por tabela, para o Alex. Grande campanha do Brasil em Wimbledon vem com Luísa Stefani, vice-campeã nas duplas, do lado da Gabriela Dabrowski. Podia ter sido campeão, acho que o começo de jogo ali meio, né, não no nível que a ocasião pedia, e diante de uma Mladenovic que estava acertando tudo no começo, elas ficaram 4-0 abaixo logo no primeiro set e o jogo escapou ali. O segundo set foi mais equilibrado, foi 4-4 ali, a Luísa e a Gabi um pouco melhores, mas também não estavam voando, e aí como você tinha perdido um set, você não tem muita margem para manobrar ali. E teve um game de saque da Luísa, que ela saque em 4-4, toma 3 wins de devolução, 1 da Mladenovic e 2 da Go, e a final foi embora. Mas outra boa campanha, a Luísa sobe para número 4 do ranking, melhor ranking da carreira dela. Na corrida, ela e a Gabi estão em segundo lugar, atrás da Siniakova e da Townsend. Então, acho que no balanço, uma excelente campanha, que ficou com gosto amargo no final, porque, né, perder uma decisão nunca é legal, mas né, aplausos para Luísa e aplausos para Gabi. No juvenil, nas simples, os resultados não vieram, né? O Guto e a Vitória perderam na segunda rodada, a Naná e o Léo Stork perderam na primeira. Só que nas duplas os resultados foram excelentes. O Guto foi campeão, junto com o Ziga Seshko. A Vitória e a Naná jogaram juntas e foram vice-campeãs, então legal. Óbvio que eu sempre reforço essa questão, que assim, ninguém treina no juvenil para ser duplista, e que óbvio que todo mundo ali queria ir bem no profissional. O Guto, nas simples, o Guto inclusive falou isso, que passou a maior parte da semana ali chateado porque tinha perdido cedo nas simples, mas depois conseguiu comemorar, abraçou a causa de jogar uma final de duplas e foi campeão, e estava lá no jantar dos campeões. Foi legal, bacana, parabéns pro Guto. Quem esteve em Wimbledon também foi Roger Federer, e mais uma vez ele rende cenas memoráveis, né? Com todo mundo que estava lá e tirou foto com ele, vendo ele treinando, batendo bola em quadra. Agora, a cena mais bacana para mim foi ele sozinho, sentado ali no Royal Box, vendo os 3 primeiros games do Zverev e do Lehetka. E o Rod, que conta essa história no podcast dele, que o Federer é melhor do que ninguém, sabe que às vezes você tem um jogo longo, todo mundo sai da quadra e os caras que entram para a partida seguinte jogam para uma quadra meio vazia.
E o Federer, né, em respeito ao Zverev e ao Lerhetka, ficou no Royal Box quando todo mundo saiu. E durante os 3 primeiros games, porque, né, nas viradas de lado não pode entrar na quadra, o Federer ficou sozinho ali e os fotógrafos registrando esse momento. Mas muito bacana do Federer mostrar esse respeito pelos caras que estavam entrando em quadra, e, né, para não ficarem ali com o Royal Box vazio no começo. Acho que é mais uma amostra da personalidade, do caráter desse cara, que é assim, acima de qualquer dúvida, né? Então, parabéns de novo pro ídolo Roger Federer, todo o respeito do mundo e apenas aplausos para ele. Cara, e sim, foram várias histórias emocionantes em Wimbledon, né? Teve a festa da Yala com a família, teve o Struff fazendo o quarto de final pela primeira vez na carreira, né? Já veterano, não lembro, nem lembro a idade do Struff agora, 36, 37, mas o perigoso Struff finalmente fez um resultado mais legal, né? Chegando mais longe. Agora, também achei bacana demais. Teve a despedida do Stan, que foi um jogo bonito contra o Berrettini, 5 sets, um jogo legal de ver. Agora, a do Dimitrov, para mim, teve um gostinho especial, porque ele deixa o Wimbledon ano passado naquela condição, ganhando do Jannik Sinner por 2-0 e sofrendo uma lesão no meio do terceiro set. Então, uma derrota doída, que ele, né, demora para se recuperar fisicamente, não estava bem até o começo do torneio, e começa a ganhar jogo, ganha do Mensch, ganha do Berrettini, e por pouco, né, teve perto de ganhar do Ferry e chegar nas quartas de final. Mas foi uma campanha legal, com vitórias marcantes, vitórias de peso, e que acho que deixou um sabor de redenção, de retorno do Dimitrov, no que, né, obviamente já é a reta final da carreira dele, porque ele já está além dos 35, não sei até quando ele vai jogar, mas mostrou que pode competir em alto nível ainda, quando o corpo permite. E evidentemente que isso não tem acontecido com tanta frequência, mas legal vê-lo feliz, em quadra, curtindo e jogando um tênis que é bonito de ver, né? Um tênis que tem recurso, tem slice, tem jogo de rede. Eu gosto do Grigori, é um cara que também, né, não é desses que não... ninguém tem palavras para criticar caráter, postura em quadra e tal, então é sempre gostoso torcer pelo Grigor. Para terminar, vamos falar de moda. Eu falei várias vezes no café do vestido da Kostyuk, que o Wilson fez, e do outfit da Adidas para Murhova, que foram, né, para mim, acertos enormes. Kostyuk, para mim, o vestido mais bonito, mas o outfit da Murhova também muito legal. E quase, né, foi campeão. Chegou ali no terceiro set da final. Agora, vamos falar do que eu não gostei também, porque essa é a parte que rende mais polêmica, e já que é a reta final aqui desse resumaço, mas eu acho que teve muita coisa de gosto discutível ali, viu? Até conversei com o Rafael Vilela outro dia sobre isso, que eu achei o blazer que a Lacoste fez pro Djokovic não me agradou. Eu achei o kimono da Naomi exagerado, acho que é muito Met Gala para entrar na quadra. Eu de modo geral, eu não gosto de quem exagera nessas entradas em quadra em Wimbledon, e isso vale para Sharapova, vale para Federer, vale para enfim, para quem quer que seja. Eu acho Met Gala demais, não me conquistam essas entradas da Naomi em quadra. Nem com aquele traje de apicultor na Austrália, nem lembro que ela vestiu em Roland Garros. Eu lembro do vestido que brilhava em quadra, mas era o vestido de jogo. Eu não lembro o que ela usava para entrar em quadra. Mas não me encantam. Agora sim, se é para dar prêmio de piores do torneio, eu acho que a jaqueta que parece uma rede de pesca do Sinner, que a Nike fez, eu achei péssimo. Achei péssima essa jaqueta, achei péssimo gosto. E foi a jaqueta que ele vestiu na premiação, né, coitado. Quando ele olhar para essas fotos daqui a 20 anos, ele vai pensar, que diabo que eu tava vestindo? Não é possível que alguém goste daquilo ali. E assim, não vi muitas reclamações sobre isso na internet, mas a blusa da Adidas com aquelas coisas que pareciam escamas
que foi a blusa que Zverev jogou no torneio, também não me ganhou. Né? Não sei se vocês gostaram, se não gostaram, mas eu achei que, não sei, pra mim não rolou. Né? Ainda bem que não foi campeã aquela camisa. Não que eu tenha torcido contra o Zverev por isso, gente. Isso é só uma brincadeirinha aqui agora. Mas não gostei. Eu acho que, não sei, em Wimbledon, como você tem, né, não tem muita oportunidade ali de brincar com cores, eu acho que menos é mais. E quando você começa a botar muito enfeite, a inventar muita coisa, eu acho que a coisa... É muito fácil errar a mão. Como é difícil fazer algo bonito e diferente como a Wilson fez para Kostiuk. Porque saiu do padrão, mas, cara, eles acertaram muito ali. Né? Mas o da Murva, por exemplo, é simples, e é da Adidas também, a mesma marca que fez as escamas do Zverev. Eu tô chamando de escama, eu não sei qual é o nome oficial daquilo ali, mas me lembra escamas. Mas na Murra eu acho que eles acertaram muito bem. Me lembrou as coisas que a Stella McCartney... Eu nem sei se a coleção da Stella McCartney... Eu nem lembro se a Stella McCartney ainda faz coisas para Adidas. Mas me lembra muitas coisas bonitas que a Stella fez para Adidas na época ali de Wozniak, Kirilenko. Tinha umas peças lindas. Eu lembro que num desses US Open eu trouxe um casaco para minha esposa, né, da Stella, que ela tem até hoje, inclusive, assim, de tão boa que era a construção do negócio, a qualidade. Chegamos ao fim, e para terminar, tem uma pergunta de apoiador aqui, que é mais no tema mais cafezinho de boteco do que qualquer outra coisa, e para quem não é familiar do Café com Cossenza, a sessão cafezinho de boteco é uma sessão em que eu trato de assuntos de uma maneira mais descontraída, menos séria, mais especulação, mais opinião do que comentário sério, né, verdades definitivas, absolutas. E o Rui Mendes traz essa temática aqui, que é o seguinte: após acompanhar a performance de Sinner ontem e tendo visto todo o período do Big Three em ação, fico com a impressão de que ele encararia qualquer um dos três em seu prime. Logo, o mesmo valeria para Alcaraz contra o Big Three. Já dá para dizer isso? Aí a gente está falando de 10 anos de diferença já, né? Ou pelo menos 5 anos separando o auge de Nadal pro auge de hoje. Eu acho que encara, mas eu até falei isso no New Balls da semana passada, quando tive essa conversa com o Fini, e algum internauta mandou essa pergunta. Eu acho, por exemplo, que o Sinner teria muitos problemas com as variações do Federer. Opinião minha, discordem à vontade, desde que com educação, né, gente? Se discordar sem educação, eu bloqueio, apago comentários, sem estresse. Eu acho que o Sinner teria problemas com isso. Não sei com o Nadal, porque enquanto o Sinner e o Nadal coincidiram, o Nadal foi superior. Mas a gente está falando de outro Sinner, então é uma comparação que é meio difícil de fazer. Quem seria o auge do Nadal, por exemplo? O Nadal de 22, o Nadal de, não sei, 17, 18, o Nadal de 2013, o Nadal de 2008? E aí, se a gente pegar o de 2008, é difícil comparar 18 anos de diferença, né? Ou o Nadal de 2013, que ganhou muita coisa também, são 13 anos de diferença. Então essas comparações nunca são muito justas, por isso que eu digo que é um tema mais cafezinho de boteco do que qualquer outra coisa. Mas se é para comparar auge com auge, eu acho que seriam jogos duros, sim. Acho que sim. Alcaraz também. Mas acho que o Federer, principalmente o Federer, por ter variações e opções de slice, de ter um saque difícil de ler, eu acho que o Federer daria muito trabalho para esses caras. O Nadal, ele é um cara que empurra para trás, né, os adversários. O Sinner, talvez, por ter um backhand muito bom, talvez lidasse melhor com isso. Mas, de novo, é uma comparação difícil de fazer, né? E qual é o prime Djokovic também? Qual seria o Djokovic, o melhor Djokovic? O de 21, o de 15, o de 11? Difícil estabelecer aí também. Mas, sabe, é duro fazer esse tipo de comparação. Bom, por hoje é isso, gente. Tá longo esse episódio, porque resumaço de slam é sempre longo. Então, fico por aqui. Uma ótima terça-feira para todo mundo e um abraço.